Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Esse é o Giro Sindical número 67. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Em setembro desse ano, o DIEESE lançou o seu Estudos e Pesquisas de número 100, com o balanço das greves ocorridas durante o primeiro semestre deste ano. E para comentar como as greves se comportaram, a gente tem aqui o responsável pela pesquisa, que é o sociólogo Rodrigo Linhares. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez ao Giro Sindical e obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Renata. Oi, boa tarde, é um prazer. Um grande prazer. O Rodrigo, ele coordena essa pesquisa no DIEESE, e é uma pesquisa que existe desde 1978, ou seja, desde a irrupção do chamado novo sindicalismo no Brasil. É um acervo precioso para todos os pesquisadores e trabalhadores interessados no tema. O link do estudo ficará no Saiba Mais, que acompanha esse vídeo, se você estiver vendo no YouTube. Obrigada pela audiência de vocês mais uma vez, e agora vamos ouvir o que o Rodrigo tem a dizer a respeito do que houve. Rodrigo, o primeiro semestre registrou 366 greves durante o primeiro semestre de 2021, um ano marcado pela pandemia, pelos picos de mortes no Brasil. Esse número de 366, na comparação com essa mesma média nos anos anteriores, é um número alto, é um número baixo, é um número que está dentro do observado? Como você classifica esse número? A gente, quando costuma olhar as greves nos últimos anos, a gente vê que o gráfico ele forma um desenho, né? A gente chama isso de... esse desenho, as greves elas têm se comportado com uma dinâmica de ciclo. Quer dizer, num primeiro momento, a gente tem um número de greves baixo, depois vem um aumento, uma ascensão, um outro momento em que é um pico ou um platô, né, em que de um número grande de greves, e depois esse número de greves ele começa a diminuir. Isso já aconteceu antes, no que a gente chama de primeiro ciclo de greves, que foi esse que se iniciou na década de 70, né? Uhum. De datas, falando em datas, assim, a gente tem o ano de 2012, principalmente 2013, como marcos na ascensão no número de greves. Isso é a subida do morro, né? Nos anos de 14, 15, 16, dá para dizer que a gente estava lá no pico da montanha, era o maior número de greves, era uma média de 2.000 por ano. A partir de 17, 18, 19, agora os anos de 20 e 21, a gente imagina que já são... A gente chegou no piso, a gente é um número bastante baixo de greves. A gente não... Pensando nos indicadores econômicos, na dinâmica sindical, a gente não imagina que vá haver um grande crescimento nos próximos anos. Próximos anos, digo, ano que vem, 2022, talvez 2023. Mas também continua sendo um número razoável de greves, né? A gente tem, olhando mundialmente, tem países de muito grande, dimensões parecidas com o Brasil, população parecida com o Brasil, que tem muito menos greves, né? Ainda, se a gente relativiza, olha para o mundo, ainda dá para dizer que nós continuamos um país bastante grevista. Mesmo ali, no piso, passando pela fase de menor número de greves, de um menor número de greves. Interessante você falar isso, que eu também quero destacar aqui, que além dos dados, tem crescido cada vez mais o esforço analítico
seu, das instituições, do Diese, para entender a greve, além de demonstrar os números para a gente entender melhor essas greves. Nesse primeiro semestre de 2021, uma coisa chama a atenção também, que é o número de greves que teve um curto período de duração, que foram as greves de um dia, né? Foram 55% entre as 366 greves, mais a metade delas teve uma duração de um dia. Você conseguiu detectar se esse comportamento foi um comportamento atípico e a que você atribui ele? As greves, elas são mais curtas, têm reunido menos trabalhadores e estão mais dispersas, quero dizer, são menos greves de categorias, assim, são greves de estabelecimentos. O fato um grande percentual das greves não durar mais do que um dia, assim, de princípio, a gente pode imaginar que deve-se a uma espécie de cautela dos sindicatos. A paralisação de 24 horas, normalmente ela é usada como uma espécie de termômetro para uma futura greve, né? Então, o sindicato está ali, a categoria está insatisfeita, tem reivindicações, tem motivos para a greve, mas antes de partir para uma coisa mais decisiva, para um tudo ou nada de uma greve por tempo indeterminado, vamos chamar uma paralisação de 24 horas para ver como é que o pessoal se comporta, como é que os trabalhadores se comportam, e aí a gente avalia. Então, por um lado, esse número de greves de duração bastante curta pode ter a ver com essa maior cautela dos sindicalistas, né, dos sindicatos, antes de deflagrar a greve, vamos chamar uma paralisação para avaliar. Sim, mas pensando que... Não, desculpa, pode falar. Isso se insere também no contexto que a gente tem depois da reforma trabalhista, com o endurecimento dos julgamentos sobre a greve por parte da Justiça do Trabalho. A gente tem um contexto também nos últimos anos de relações institucionais no país que podem ajudar a gente a jogar luz nesse número, não é? Exatamente, era o tópico que eu ia mencionar agora. Se a gente pensa que esse ano, e já desde o início da pandemia, a categoria que mais tem deflagrado greve são os trabalhadores, são os rodoviários do transporte coletivo urbano, a gente, olhando para essas greves, a gente vai perceber que existe uma velocidade muito maior da justiça na emissão de decisão de greves ilegais, de greves abusivas, de ordens de retorno imediato ao trabalho. Então, os sindicatos, após a notificação da justiça, é muito difícil manter uma greve depois de uma notificação da justiça que estabelece uma multa de R$60 mil por dia, né? Então, isso conta também uma velocidade maior da justiça em emitir decisões exigindo retorno ao trabalho, ou exigindo, por exemplo, a manutenção de 90% da frota em circulação. É tão difícil controlar o número de carros em circulação que na Assembleia o pessoal acaba dizendo, bom, se manter 80% ou 90% em circulação, a gente suspende a greve, porque vai nos dar um trabalho enorme esse tipo de controle, de controle dos veículos que deixam as garagens, né? Mas também tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que boa parte das greves tem sido greve nos transportes e que essas greves têm sofrido decisões judiciais muito rapidamente. E também, na categoria, esse tipo, por ser um serviço essencial, o transporte urbano, tradicionalmente já tem esse costume de greves curtas,
daquela assembleia na garagem da empresa que atrasa a saída do ônibus em 2 horas, de paradas, às vezes, no meio do dia, nos horários fora de pico, né? Ali, meio-dia, 1 hora da tarde. Já é uma categoria que, tradicionalmente, tem o costume de fazer essas paralisações curtas por conta da essencialidade do serviço, né? Então, já essa cautela dos sindicatos em relação à deflagração de uma greve, e mais o fato de que a greve, boa parte das greves tenham sido greve nos transportes, explicam essa baixa, essa pouca duração dos movimentos. O fato de que movimentos curtos foram tão frequentes. Perfeito, Rodrigo. O estudo ele traz vários recortes sobre as greves, né? Ele fala sobre o caráter das greves, sobre o tempo de duração, trabalhadores envolvidos, distribui ela ao longo dos meses e tem outros recortes também. Agora a gente já abordou um pouquinho o recorte da duração, vamos abordar um pouquinho o recorte do caráter das greves. 92% delas foram classificadas como de caráter defensivo. Explica para a gente o que é uma greve de caráter defensivo e sobre essas que ocorreram no primeiro semestre desse ano, quais foram as principais reivindicações dos trabalhadores nesse contexto? Tá bem. A gente chama de greve de caráter defensivo aquela greve. Você imagina uma situação que é a situação normal, uma situação legal. A greve defensiva, ela ela parte de uma situação em que a gente está fora da lei ou está abaixo de uma situação que seria normal. A gente quer estabelecer a lei e a gente quer uma condição decente de trabalho, porque o trabalho está insalubre, ou porque está sendo muito penoso, ou porque está sendo muito exaustivo. A greve defensiva, ela se diferencia da greve propositiva na medida... Bom, a greve propositiva típica, por exemplo, é a greve por reajuste salarial, né? Reajuste no vale alimentação, por plano de saúde, enfim. Então, é o nosso principal parzinho, né? As greves defensivas e as propositivas. Tem mais além dessas que a gente vai falar depois. Mas, enfim, greve defensiva é isso. A gente quer chegar numa situação que é aquela estabelecida pela lei ou é aquela que deveria ser a média, sem muita estafa, sem muito risco, sem estafa, sem risco, com condições de higiene normais. Então, nesse sentido, as principais reivindicações seriam manutenção do salário, o salário deixou de ser pago, alguma coisa assim, também. explica Isso. o fora da lei, né? O não cumprimento da regra básica. Sim, sim. Tem uma coisa que é preciso destacar, que uma greve defensiva, ela nem sempre significa... a gente nem sempre deve olhar para isso e fazer uma análise, tirar disso uma análise negativa. Por exemplo, há anos atrás, quando quando o movimento sindical estava embalado nas greves, as greves eram muito defensivas, mas é porque os sindicatos e os trabalhadores, eles se sentiam em condições de colocar na pauta de negociação itens que antes eles estavam ausentes, por exemplo, itens como segurança do trabalho, principalmente. Então, elas eram ofensivas. Oi? Então, elas eram ofensivas. Então, não exatamente. Há alguns anos, as greves defensivas, elas elas não são necessariamente negativas. A gente pode olhar para elas e pensar que elas são um avanço. Quando a gente tem uma pauta que está ausente e, de repente, essa pauta, um item está ausente e, de repente, esse item aparece na pauta, é um ganho. Começar a falar de segurança do trabalho, de condições de desempenho do trabalho, é uma coisa boa, né?
Mas agora, as greves defensivas que a gente está vivendo agora, elas são diferentes disso. A gente está... As greves defensivas são o mais básico é o cumprimento da lei em relação ao pagamento dos vencimentos. Boa parte das greves é isso. 2020, 2021, foram muitas as greves na esfera privada, e na esfera privada a grande reivindicação foi a regularização dos salários em atraso. Então, a greve defensiva está ligada ao atraso salarial. Nas estatais também, as greves defensivas elas estão muito ligadas à manutenção do emprego, à ameaça de privatizações e de demissões. E justamente as estatais também chama atenção um outro dado, que é que quase metade delas, 48%, quase 49%, tem também um caráter político, foi classificado como greve de protesto. O que é essa greve de protesto? Desculpa, acho que você ia complementar ainda alguma coisa, mas... Não, tá ótimo. Eu te pergunto, o que é essa greve de protesto que foi muito frequente nas estatais e o que elas significam nesse contexto? Que é isso que você falou, né? As pessoas estão lutando pelo emprego e contra a privatização de um governo que recentemente falou sobre privatizar a Petrobras. Sim. Pois é, então, a gente tem temos as greves defensivas, que são as greves pelo cumprimento da lei ou por condições razoáveis de trabalho. E tem as greves propositivas, que são, reajuste salarial, alimentação, plano de saúde, as mais típicas. A greve de protesto, os protestos, eles estão para além da relação imediata entre empregador e empregado. Envolvem outras instâncias, envolvem projetos do executivo, projetos do legislativo, envolvem no funcionalismo público, isso é muito comum, a sociedade como um todo, quando a gente exige melhoria nos serviços de saúde ou melhoria na prestação do serviço de educação, são greves que a gente classifica como protestos, né? Então, o protesto ele está para além da relação entre empregador e empregado e envolve instâncias de governo e, às vezes, a sociedade como um todo, eventualmente. Nas empresas estatais, as greves, a grande quantidade de greves que tem protesto na sua pauta de reivindicação se deve ao fato de que as estatais elas estão na berlinda, né? Elas estão ali estão sendo alvo de projetos diversos de descapitalização, de privatização, de precarização das condições de trabalho, de desmontes através de terceirização. Hoje, eu diria que o que tem de mais dramático nas greves, para além das greves dos terceirizados, de atraso de salários, as coisas todas que são horrorosas, são as greves, né, entre os trabalhadores das estatais. Os exemplos vêm aos montes, assim. Em Santa Catarina, a coleta de lixo, a prefeitura de Florianópolis já decidiu que vai acabar com a empresa, com a Concap. Isso vai acabar através de terceirizações, vai fatiar a empresa, vai começar a fatiar a empresa, e os trabalhadores estão desesperados com a manutenção dos empregos, né? Aqui em São Paulo, na região metropolitana, em Guarulhos, tem uma empresa de prestação de serviços de limpeza em hospitais, escolas, serviços gerais também. A prefeitura já decidiu o fechamento da empresa, e uma das greves, eles estão em uma greve no momento agora, se eu não me engano. Mas há um mês atrás, a greve, um dos disparadores da greve foi o suicídio de um trabalhador.
estava tão emocionalmente abalado pensando prospectivamente, pensando no futuro, o que vai ser. Eu tenho 50 anos de idade, vou perder o meu emprego, o que vai ser, enfim. São 4 mil empregos que serão perdidos. Puxa, como é sério. Bom, enfim, na Petrobras também a política é a mesma, de terceirizações, de concessões de áreas de produção, de refinarias para empresas privadas, e sem a garantia de que os trabalhadores que atualmente estão na Petrobras serão recontratados, né? Esse é o maior dilema. Quando a empresa, quando o governo diz já não há o que fazer, o maior dilema é, bom, então a gente precisa, no mínimo, recontratar essas pessoas. E é para aí que a negociação vai, né? E muitas vezes os governos dizem que, bom, a gente nem isso a gente pode assegurar. Então é uma situação dramática mesmo, né? Exatamente. Um desses recortes que você propôs para a gente no estudo, Rodrigo, é o número de greves, o número de horas paradas entre os setores público e privado. E no ano de 2021 apareceu chamou a atenção que as horas paradas no serviço público, no funcionalismo público, foi menor do que as horas paradas no setor privado. E é uma característica do setor público ter o maior número de horas paradas, mesmo que não tenha o maior número de greves, por causa da dinâmica com que se desenrola a greve. Exatamente. Né? E a que você atribui que, de uma excepcionalidade, o setor público não seja aquele com o maior número de horas paradas? É pelo número de greves, teve menos greves, ou é por uma mudança na dinâmica das greves que tivemos? Não, sim, é exatamente isso. A gente pensa em greves do setor público, a primeira coisa que vem à cabeça é magistério, educação, ensino, e saúde e administração mesmo, trabalhadores da administração. Com exceção dos trabalhadores da saúde, todo mundo foi mandado para o home office. Professores dando aula remotamente, os trabalhadores administrativos operando remotamente também. E isso já diminui muito o número das greves do setor público, né? Existem protestos que os trabalhadores fazem, que são as chamadas greves sanitárias, mas esses protestos, eles se resumem a uma recusa a voltar para o trabalho presencial. Não é exatamente eu não vou cruzar os braços ou vou deixar de trabalhar. Não, eu continuo trabalhando em casa, mas a administração está exigindo a minha presença no escritório, na sala de aula, e eu não vou. A greve sanitária é isso, é uma desobediência daquela portaria, daquela medida que está exigindo o trabalho presencial. Então, o pessoal continua trabalhando em casa, e isso, bom, como não tem interrupção do trabalho, a gente não pode registrar no nosso sistema como greve, né? Uhum. Então, houve mobilização, mas não uma mobilização com interrupção do trabalho. Bom, se você já tira os professores, já tira as greves dos professores do nosso total de greves, isso já encolhe muito. Professores são, no serviço público, são a categoria que mais deflagra greves, né? E a saúde? A saúde, como você disse, ela não foi para casa e, com certeza, por motivos óbvios, em meio a uma pandemia, esteve muito sobrecarregada, esteve muito acionada para o trabalho. Você identificou alguma singularidade sobre greves na saúde? E, antes disso, ocorreram greves na saúde? Ocorreram umas poucas, e em geral em trabalhadores que são terceirizados, né?
Eles estão lá desempenhando sua atividade na saúde pública, na UBS, no pronto-socorro, mas são trabalhadores contratados por uma empresa de serviços, né? Que atrasa salários. Mas sim, houve greves na saúde, sim, mas é um negócio, é difícil ponderar exatamente, porque uma coisa que a gente considera é que durante a pandemia esse profissional ele houve uma espécie de chamado à missão, né? Um chamado à sua vocação. Então ele aceita trabalhar a despeito de atrasos salariais, más condições, porque se uma paralisação, uma greve pode significar um colapso do sistema, como aconteceu em alguns lugares, mesmo sem qualquer tipo de protesto, né? Então, eles foram colocados em um nível de pressão altíssimo, em que pensar em paralisação ou greve estava fora de cogitação. O que a gente imagina também é que o número de irregularidades talvez tenha diminuído com o aumento dos recursos e do investimento na saúde, com o objetivo de conter os estragos, as mortes na pandemia, né? Então, talvez seja uma mistura de uma coisa e de outra. De um lado, o profissional que se sente chamado à missão, que está muito pressionado, e do outro, o fato de que as irregularidades diminuíram porque os recursos começaram a chegar em maior volume e na data correta. Alguma coisa entre um e outro. Nesse primeiro semestre de 2021, foram os meses em que a gente teve pico de mortes, ultrapassando 4.000 mortes por dia, nos meses de abril, maio, por aí. Foram períodos muito difíceis. E ainda no contexto da pandemia, você já mencionou aqui também uma outra categoria que também foi muito afetada e que vinha fazendo muita greve, que são os condutores, né? Os trabalhadores do transporte público urbano, principalmente. Os passageiros em casa, os passageiros desapareceram, as empresas viram suas receitas serem diminuídas drasticamente, e aí houve toda sorte de arranjo. Tem empresa que é privada, tem empresa que todas são concessões públicas, mas tem empresa que é administrada diretamente, tem empresa que tem outras empresas privadas administrando. Essa dinâmica de muitas greves ainda no setor de condutores, você já mencionou aqui que teve uma diminuição, é isso mesmo? Teve uma mudança na dinâmica dessas greves? Ali para o mês de maio, as greves diminuíram. Ainda eu estou trabalhando, estou registrando as greves de outubro, ainda tem muita greve de condutores, mas aí eu repito o que você já disse, né? Essas greves diminuíram por conta de um monte de arranjos que foram feitos. Teve em pequenos municípios ou em bairros de grandes cidades, até o transporte sumiu, por exemplo. A empresa deixou de prestar o serviço, nem a prefeitura abre a licitação, nenhuma empresa se voluntaria, se candidata e o serviço diminui, o serviço desapareceu de transporte coletivo. Tem um caso interessante em Salvador de uma empresa que agora ela é administrada publicamente, ela está sob intervenção pública. E o pessoal lá não sabe direito o que fazer, cogitam até em uma eventual estatização da empresa. A gente imagina que depois, com o fim das restrições, o aumento das receitas, os caixas das empresas começam o pagamento dos salários já pode ser feito porque a empresa começa a fazer caixa com um pouco de mais facilidade. Também tem subsídios extracontratuais que os governos acabam tendo de ceder também, né? Bom, como todo mundo sabe, o transporte coletivo, do transporte público é uma atividade econômica bem complicada, né? Porque são
empresas que têm um poder imenso de pressão sobre o poder público, é um setor oligarquizado, às vezes empresas familiares, bom, enfim, eles têm um poder imenso de pressionar o poder público, retirando o carro da rua e exigindo o pagamento de um subsídio. Bom, se a gente não consegue o pagamento desse subsídio, não vai ter mais carro na rua e não vai ter transporte para a população, né? Simples assim, né? Simples assim. E lembrando que na situação dos transportes, a gente está aqui repercutindo dados com foco no primeiro semestre de 2021, mas é uma situação que se alastra, evidentemente, desde o ano passado. Não é uma situação que aconteceu agora. Então, não. Os arranjos vêm sendo feitos e refeitos desde o ano passado, e a gente que acompanha também vê que teve muitas demissões, teve diminuição de frota, enfim, há muito ainda aqui sobre outros olhares, para além dos da greve, que podem jogar luz sobre o transporte coletivo. Rodrigo, a taxa de sucesso, que eu estou chamando aqui de taxa de sucesso da greve, é um dado que você colocou ali para a gente, que 71% das greves que foram feitas no primeiro semestre de 2021 tiveram suas reivindicações integral ou parcialmente atendidas. Essa é uma taxa de sucesso boa, e aí eu faço uma pergunta provocativa. Se essa taxa de sucesso, o que me parece que ela é razoável, 70%, ela é boa, diz para a gente que vale a pena fazer greve? Então, esse indicador ele é um pouco complicado, porque do número de greves que a gente tem, é só, eu nem me lembro agora, talvez um terço, cerca de entre 30% e 40%, talvez menos até, mas é um percentual que é pequeno de greves que a gente consegue saber o resultado. Isso prejudica bastante dizer que 75%. Bom, a gente diz isso, 75% das greves tiveram um atendimento, pelo menos parcial da sua pauta. Mas num universo, mas é só parte de um universo, né? A gente tem uma perda de informação muito grande. A maioria das greves a gente não sabe como terminou. Mas vale a pena fazer greves? É uma pergunta difícil, que nesse caso, quando a gente vai para a vida vivida mesmo, cada caso é um caso mesmo. Tem greves que eu diria que elas não podem deixar de ser feitas, que só resta para o trabalhador fazer greve, que é a greve, por exemplo, de quando um trabalhador, isso é típico, né? Um trabalhador terceirizado, vigilante, o trabalhador da limpeza, trabalhador de serviços gerais, técnicos de enfermagem, quando esses trabalhadores eles começam a ter atrasos salariais que chegam a 3, 4 meses de salários não pagos, não tem como não fazer um protesto, não tem como não fazer essa greve, não tem como deixar essa situação do jeito em que está. Então, eu diria, não sei se fazer greve ainda é um bom negócio, mas a gente tem que avaliar situação por situação, mas o que eu diria é que em muitas situações não tem como não fazer greve. Sim, sim. O trabalhador ele perde a fonte de sustento e não sobra opção, né, Rodrigo? O trabalhador terceirizado já ganha menos, ele tem uma situação já mais precarizada de segurança no trabalho de forma geral. 3, 4 meses sem receber significa começar a ficar sem comer, não pagar aluguel, Exatamente. ameaça de despejo, né? Então é isso que você falou. Em alguns casos a gente não faz, os trabalhadores não fazem greve porque querem. Em alguns casos eles não têm opção. Outros casos têm opção e a greve é um instrumento, né, dentre vários. Sim. Pois é uma greve que é feita, por exemplo, para que a lei seja cumprida e para que o sindicato possa acionar a justiça. Vamos fazer uma greve, vamos parar, vamos judicializar, porque essa é a única maneira de pressionar
os empresários, esse empresário que vem atrasando salário, né? É a greve que não pode deixar de ser feita. E, por fim, já deixando um gostinho de quero mais e chamando as pessoas para lerem o estudo, para quem tiver dúvidas e quiser contratar diretamente o Diese, também acredito que é possível, né, Rodrigo? Contratar o Diese para, olha, eu tenho uma dúvida, quero conversar mais sobre isso, porque é um tema delicioso, tanto para quem pesquisa quanto para quem está envolvido, né? E para a sociedade em geral também, porque a gente também vai desmistificando que, poxa, o sindicato só faz greve, não é bem assim, e às vezes, como o Rodrigo falou, não sobra nem sequer outra alternativa, né? E a última pergunta vai um pouco assim sobre as suas perspectivas para o futuro, agora que a gente vai entrando numa situação diferente de pelo menos o início do ano, né? A gente vai terminando o ano de 2021 diferente do que a gente entrou, com vacina, com atividades voltando devagar, mas retornando a algum chamado novo normal. Você tem alguma perspectiva sobre esse período que a gente está vivendo e os registros futuros que vão vir disso? O olhar que eu tenho sobre isso é muito limitado, eu diria, né? Eu acho que quem trabalha nas subseções, quem trabalha nos sindicatos, tem talvez uma qualificação maior do que isso. Eu acompanho as greves e as negociações, mas, bom, o que eu, o que eu posso dizer é que o que a gente tem notado é que tem um esforço grande dentro dos sindicatos para tentar dar conta dessas novas realidades, do trabalho cada vez mais informatizado, agora do trabalho remoto, das plataformas digitais, de como tentar enquadrar esse trabalho legalmente, de como fazer a lei alcançar esses trabalhadores. O que eu tenho sentido, o que eu ouço os colegas dizer é que a gente está em um momento de muito estudo, de bastante questionamento, um momento de um certo alívio, até porque a reforma sindical causou estrago, mas os sindicatos ainda estão ativos aí. Bom, você até suspirou, né? É isso, tem um momento de alívio, porque os estragos foram feitos, mas os sindicatos a atividade sindical não acabou. E, bom, eu não imagino que os próximos anos sejam que o ano que vem certamente não vai ser um ano de uma grande ascensão no número de greves, as negociações estão difíceis, o custo de vida aumentou, a inflação aumentou, tem uma série de reformas apontando para o servidor público, para os trabalhadores das estatais. Nós estamos apertados em o trabalho com novas configurações, numa situação política que aponta para os trabalhadores, principalmente das estatais de serviço público, que olha para esses trabalhadores pensando em retirada de direitos, em rebaixamentos, em aumento de custo de vida, de negociações difíceis de se conseguir. Tem sido difícil de conseguir mesmo a reposição da inflação nas negociações. Nós estamos num momento difícil, mas, bom, enfim, Sobreviver, é a né? vida, né? É a vida. Tem momentos de travessia no deserto mesmo. Bom, a gente tem esperança de que daqui a alguns anos, enfim, a gente possa estar falando de um outro contexto, né? Sim, todos esperamos, todos desejamos e todos trabalhamos muito para isso. Rodrigo, então eu quero te agradecer de novo. Eu gosto muito de fazer essas conversas com você, porque eu reconheço, sou uma das pessoas que reconhece, uma dentre várias, que reconhece o esforço analítico, e não só de pesquisa, de estatística, de registro, mas o esforço analítico que você vem empreendendo para a gente aumentar a nossa capacidade de analisar greves.
né? Então, é um reconhecimento muito profundo que todo mundo que atua no tema te deve. Pode nem saber, mas te deve. Né? Então, muito obrigada. Eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical. Obrigado, Renata. Foi um prazer. Tchau, tchau. Seguimos.